Opa, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo? Bom, esse daqui é o segundo episódiozinho do nosso querido podcast Sem Nexo. E hoje vai ser um assunto um pouquinho mais sério, mas eu acho muito legal umas coisinhas pra falar sobre ele. Uma coisa que eu já conversei muito disso com os meus amigos. E vamos ver, né? Acho que vai ser legal. Bom, o que eu queria falar hoje é muito sobre. Eu falei que era algo mais sério, né? É sobre dor e como você reage com ela, né? O que você faz em relação a tudo isso. Bom, aconteceu algumas coisas comigo e eu vou poder falar como eu me safei das minhas situações. Talvez isso te ajude, talvez não. Talvez você se identifique, talvez não, e talvez você nunca tenha passado por isso. Interessante que dá pra não passar por isso desse jeito. Mas bom, é isso, eu vou falar um pouquinho, né? Vai acabar que vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim. E tá tudo bem, é sobre isso. Assim fica bem mais legal. Mas então, bom, dor, né? O que a gente consegue falar sobre a dor? Machuca bastante. E que meio que parece que ela sempre vem na hora que a gente tá quase caindo, né? Parece que é meio premeditado. Mas não é muito aleatório, não, né? A gente meio que às vezes sabe que isso provavelmente ia acontecer. Mas isso é de vez em quando, né? Depende do caso. Mas, tipo, dor, mano, dor. É uma coisa complicada. Ela é meio individual até pra gente, sabe? Não é como se a gente soubesse exatamente o que estava acontecendo. Tipo, que a gente sente dor, mas parece que é algo fora da gente que tá atacando, sabe? Não parece que é um sentimento interno, parece que alguma coisa sempre tá te rasgando assim por fora. É estranho. Aí você fica meio perdido, né? Já que você não entende exatamente o porquê de tudo isso. Pelo menos eu fiquei. Mas as coisas melhoram. E mesmo sendo ridiculamente clichê, eu concordo que uma das melhores soluções para dor é o tempo. Mas não é o tempo cura todas as feridas. É só esperar que essa situação vai melhorar, você vai parar de sentir mais. Não, não vai. Isso é bem óbvio, né? Quero ver alguém que conseguiu esquecer, que é muito, muito difícil. Se você conseguiu, parabéns. Você tem um dom. Muita gente queria esse superpoder de esquecer alguma coisa ruim que aconteceu. É bem difícil. E aí eu acho que esse negócio do tempo, ele funciona de um jeito diferente aqui. Sim, o tempo cura todas as feridas, mas não é exatamente o tempo, é como você usa do tempo que lhe resta. Tipo, tá, alguma coisa acabou. Por exemplo, um relacionamento ou um emprego ou qualquer coisa do tipo. Você tá triste e aquela ali tá te machucando. Você sabe que com o passar do tempo, você não vai poder ficar só nisso. Você vai ter que mudar a sua estratégia. Então você começa a fazer outras coisas pra tentar se distrair normalmente, né? Escuta uma música, vai fazer um exercício físico. Aí tem uma galera que vai ver filme, vai ver série. Tem uma galera que come, tem uma galera que bebe, uma galera que fuma. E diversas outras coisas, ruins, boas, né? Na minha opinião, não tem ruim nem boa, só tem a que faz bem e a que faz mal. E pra mim, tipo, porra, não jogo. Sou a última pessoa que pode jogar, na real. Mas então, o jeito que você utiliza o tempo pra funcionar, pra você dar o seu próprio tempo, pra simplesmente conseguir entender o resto. Normalmente quando a gente tá sentindo uma dor tão forte assim, a gente tá sempre focada nesse problema. A gente sempre tá focado nesse problema. E isso meio que deixa a gente incapacitado, sabe? A gente meio que perde a noção de a gente ter que parar de se machucar pra ter somente a noção de tipo, foi isso que me machucou e continuar sentindo a mesma dor, que você não tá fazendo nada pra tratar. E eu acho que é assim que se cura com o tempo, sabe? É você dando o seu próprio tempo pra ver as coisas à sua volta e criar uma ação a partir disso pra você parar de sentir dor. O seu corpo normalmente vai fazer isso até, tipo, sem intenção. Ele vai te dar vontade de ouvir música, ele vai te dar vontade de fazer uma comidinha que você tá a fim de comer, de ver aquele filme que faltou da sua lista, que você fala, já tô aqui mesmo, né, que se foda. Aí você vai lá e assiste. Isso te dá e te traz uma felicidade, te traz um alívio. Você fica com aquele peso absurdo, você vê um negocinho legal que você queria ter visto, você fica, ai que bom, agora eu vou poder dormir. Você dorme lá cansado, acorda no outro dia e já procura o próximo filme. Mesmo parecendo meio
errado, falou, tem que parar de ficar vendo tanta coisa em aparelho eletrônico, mano, foda-se. Se isso realmente fosse problema, muita gente tava tirando os dispositivos elétricos da vida dela. Mesmo se ela tirar o celular, tem micro-ondas, a geladeira, a televisão, um rádio, uma caixa de som. Porra, a quantidade de coisa que sai pulsação eletromagnética. Então, tipo, mano, não tem o que você fazer. Vai te afetar a internet hoje, né? Tudo envolvendo tecnologia de qualquer jeito. Então é só você, mano, usufruir do melhor jeito possível, velho. O melhor jeito possível, além de procrastinar, que obviamente é o melhor, é simplesmente se aproveitar. Você aproveita uma oportunidade que você tem pra fazer algo que você gosta. E aí você se sente melhor. É simples. Não é tão difícil pensar nisso. Então, se as pessoas estão falando mal porque você tá vendo seu filminho, fala, pelo menos eu tô feliz vendo meu filminho. Quando você tá resmungando, porque tá vendo eu feliz vendo filminho. Se você não quiser ser tão rude assim, é porque eu tenho um pavio meio curto. Só fala, não. E vai ver seu filminho. Que vale mais a pena do que ficar discutindo. E com essas escolhas, né, pra você acabar se distraindo da sua dor, você vai ver que você vai começar a sentir ela de um jeito diferente. Não é menos. Acho que é muito difícil você sentir uma dor pequena. Tipo, normalmente quando é uma dor que te abala assim, muito forte, você fica meio chocado com aquilo tudo. Você fica pensando tanto nessas mesmas coisas que simplesmente você não consegue parar de pensar. Você não consegue se desprender disso. E você se agarra a isso até. Porque você se frustrou bastante. Às vezes, tipo, é uma situação tão incrédula que você fala, mano, o que eu faço agora? Se não ficar remoendo essa merda. Não sobrou mais nada pra fazer, sabe? Se você quiser fazer algo, tem que fazer do zero de novo pra provavelmente acabar dando o mesmo resultado e você ficando mais e mais assim. E dá aquela insegurança, aquele medo, falando, mano, não vou fazer isso de novo, mas nem ferrando. E só remói a vez que deu errado, coisa que é errada. Eu já falei no último podcast. Se você não viu, veja, tá bom? Está lá no meu canal. Se vocês quiserem, eu ponho o link aqui na descrição. Foda-se, agora eu coloquei o link na descrição também. Episódio anterior. E aí, lá eu falei que o mais importante, não importa a sua situação, é tentar. Quando você tenta, literalmente tudo vai ser aliviante. Você vai estar tão exausto tentando realizar alguma coisa que o mínimo resultado que você tiver, você vai falar, caralho, deu certo. Alguma coisa deu certo. É tipo, mano, você tá fudido, você tá todo ferrado e você vê, sei lá, uma receita de comida muito bonita de riquinho no YouTube. Aí você vai lá e reproduz e dá certo de primeira. Você fica, meu Deus, que? Como assim? Que incrível. E dá uma satisfaçãozinha. Então, isso é tudo que você precisa. Porque quando você começa, aí você vai ter um incentivo pra continuar tentando. E aí você vai tentar coisas menores. Você vai tentar, vou tentar fazer isso aqui, vou tentar me divertir aí, vou tentar fazer isso aqui. E vai ter uma hora que você vai falar, tá, eu quero tentar de novo fazer o que eu tinha feito e dado errado. Eu vou tentar ter um emprego melhor, vou tentar entrar num relacionamento diferente. Dessa vez eu vou me dar o máximo, o triplo que eu dei da última vez. E se der errado da próxima vez, eu vou tentar 6 vezes mais. Depois 9 e, mano, não para. Quanto mais você tentar, mais você vai conseguir. Mesmo se der errado, você conseguiu tanta coisa no caminho que vai valer a pena. Então é isso, tente, não importe. Qualquer coisa. Mano, se for acordar mais cedo ou literalmente acordar mais tarde, se você quiser, faça. Porque eu entendo que muita gente fala, acordar mais cedo, dormir mais cedo pra acordar mais cedo e fazer mais coisas no dia. Não faz a menor diferença se você ficar acordado mais tarde e dormir mais tarde. É o mesmo horário, ele só tá em lugares diferentes. Você acordar 6 horas e dormir 8 da noite, aí você vai, sei lá, dormir 2 da manhã e você acorda lá para 10 horas. Tipo, mano, é um tempo praticamente idêntico, você só faz um mais cedo. Eu sei que acordar mais cedo te dá uma vontade a mais de fazer as coisas, depende muito, porque no frio é uma delícia ficar na cama. Mas tirando isso, você levantar
com uma rotina planejada na sua cabeça, quando você está acordando cedo, você tem mais incentivo, você tem mais vontade. Você não tem aquela fadiga intensa da tarde te impedindo de fazer as coisas que você quer, né? Então você é meio rápido, você começa a fazer as coisas mais rápido. Mas, mano, se você não funciona rápido, não serve de nada. Se você funciona devagar, você quer ter o seu tempo pra falar, tá, agora aqui acordei, tomei minha aguinha, tomei meu banho. Aí agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Na calma. Vou demorar umas 3 horinhas aqui, fazer sem pressa, pronto. Vai dar tudo certinho, ficar do jeitinho que eu quero, sem pressa. Pressa é inimiga da perfeição. Se você é desse jeito, dorme tarde também, foda-se. Mas planeje algo e tente realizá-lo. E se você conseguir, pronto. Você vai ver que vai ser satisfatório. Você vai querer fazer mais disso. E eu acho que, mano, isso salva muito em relação a qualquer tipo de dor que você sinta. Você mudar o ciclo repetitivo de tortura pessoal que você faz com si mesmo é muito gratificante nos mínimos detalhes. E vai te dar muita autoestima pra tentar de novo. Muita. Mas isso leva tempo. Então, você tem que tentar várias vezes. Mesmo se não der certo. Essa parte é importante. E é isso. Essa é só a parte, tipo, superficial pra caralho. Porque eu não comecei esse podcast pra falar exatamente sobre isso. Eu só acho que isso é uma boa dica e uma coisa que já funcionou muito pra mim. E eu vejo que praticamente ninguém faz. E se alguém faz, mano, eu acho que é raro, viu? Porque eu nunca vi muita gente fazendo isso. Se eu estou errado, por favor, falem nos comentários. Porque eu quero saber, né? Tipo, na minha visão, a única coisa que eu sei é que eu não fazia. E quando eu comecei a fazer, mano, muita coisa ficou mais fácil de aturar em mim mesmo. Porque, né, nossos problemas afetam mais a gente do que qualquer outra pessoa. E aí vem a partezinha que eu queria entrar no assunto, que é meio pesado, meio sério, né? Muito reflexivo, e eu não queria abrir logo o podcast com algo tão soco na cara. E é sobre uma coisa que eu acredito fortemente, e eu acho que muita gente erra nisso, e eu já vi muita gente errando, então eu tenho propriedade pra falar que a gente erra. É uma coisinha que eu creio que não tem como você medir a dor. E o mais ridículo que uma pessoa pode fazer é comparar a dor de uma pessoa com outra. Aquela ideia de, você tá jogando comida fora e as crianças da África tá passando fome. Isso é a coisa mais repugnante que você pode fazer pra alguém que tá mal. Tipo, mano, a pessoa que tá triste fala, para de frescura. Mano, isso é literalmente a pior coisa que você pode fazer pra alguém. Pior, não importa se é frescura ou não. É ridículo fazer isso com alguém. Porque eu vou falar algo que eu realmente acredito ser fiel. E espero que vocês concordem comigo. Quando você sente uma dor absurdamente forte, uma coisa que te destrói, e você sabe que destrói, você sente dentro de você tudo aquilo sendo despedaçado. Só que você passou por aquilo. Você conseguiu passar por aquilo. E você falou, pronto, eu sou foda, eu sou forte. Porque ninguém no meu lugar conseguiria ter passado por isso. E se você já pensou isso e achou que era errado esse pensamento, porque você estaria considerando que os outros sofrem, né, menos ou coisa do tipo, qualquer desculpinha desse jeito que todo mundo já ouviu, não faz isso. Valoriza a sua dor, porque ela é sua. Eu creio muito fortemente que qualquer pessoa do mundo, se ela estivesse no seu lugar, sentindo a sua dor do jeito específico que você sentiu, ela não aguentaria, independente de que tipo de dor fosse. Independente se você foi traído pelo namorado ou namorada, se você perdeu alguém importante, se você perdeu algo importante pra você, se você perdeu um bichinho de estimação que você era muito próximo, qualquer coisa, qualquer tipo de dor. Se você perdeu uma partida no seu jogo, qualquer coisa que você fique muito triste e frustrado, uma coisa que, né, te deixa muito mal. O jeito que você sente essa dor dentro de você é como se fosse um cadeado. E só você como pessoa, é a chave para destrancar e se libertar dessa dor. Nenhuma outra pessoa tem essa chave.
Eu acho que realmente as pessoas são únicas, inclusive o jeito que elas sentem as coisas são únicos. Então, você pega alguém que tá morando na rua, sofrendo, e ela tá com fome, ela tá suja, ela é humilhada, pisoteada, ela tá na pior situação da vida dela. E você pega um adolescente que tá sofrendo por causa de um término de namoro. Se você pegar aquele morador de rua que tá no pior estado da vida dele e colocar no lugar do adolescente e ele sentir a mesma dor do mesmo jeito, especificamente do mesmo jeito, na mesma intensidade que o adolescente estava sentindo naquele momento, ele não aguentaria. Ninguém aguentaria. É impossível aguentar a dor que a gente sente. É impossível. Só a gente consegue. É como se... Tenta ir pra dentro de si mesmo. Tenta, por um momento, mesmo que seja ruim, peço que você reviva um momento doloroso pra você saber e sentir aquela destruição, pelo menos brevemente. Não quero que alguém tenha gatilhos aqui, flashbacks de coisas ruins, mas tenta só sentir um pouco aquela sensação e tenta ver se alguém conseguiria ao mínimo chegar perto de um tiquinho disso. Mano, qualquer pessoa se sentisse uma fração dessa dor, não ia aguentar. E é justamente sobre o que eu falei no início dessa parte toda, que a dor não se mede. Não tem como você falar que uma dor é maior do que a outra. Não tem como você falar que alguém sofre mais do que o outro. Se você pegasse o adolescente e colocasse no lugar do morador de rua que está lá sofrendo no pior momento da vida dele, obviamente ele não aguentaria. Isso você nem precisa pensar duas vezes. Mas o morador de rua aguenta e o adolescente aguenta. Então você vê que aquela ideia de cada dor ser um cadeado pessoal e só você consegue destrancar, só você é a chave para libertar essa dor de si mesmo, você começa a não se sentir tão mal quando essas pessoas, sinceramente ridículas, jogam na sua cara que a sua dor é pequena e insignificante. Quando alguém chega e fala que para de frescura, isso é ridículo. Valorizar a sua dor é o que você mais precisa fazer, porque sem dor não tem cura. Você precisa sentir dor para você crescer com isso e evoluir. Você sente dor para você levantar depois e nunca mais sentir aquilo de novo. Isso é uma pessoa muito melhor por causa disso. Foi isso que eu fiz e eu me sinto uma pessoa muito melhor por ter feito essas coisas. O quanto eu me machuquei na vida é complicado. Meus grandes amigos íntimos aí sabem de coisas que, mano, esse ano não foi fácil. Nem os anteriores. E continua difícil, mas bem melhor do que era antes. E tudo aquilo eu sobrevivi. Isso eu já me acho incrível, sensacional. Coisa que, velho, eu vejo muita gente desperdiçando e falando que não é forte. Falando que queria ser de outro jeito. Até dá uma raiva quando um amigo seu fala isso, né? Você sabe o quanto ele é forte e quanto ele já passou por coisas difíceis e tá ali ainda. Mas faz parte. É difícil a gente perceber. A gente tem que realmente prestar atenção nisso. Eu prestei porque eu passei por tanta coisa ruim que não tinha outra coisa pra eu fazer. Então, eu decidi tentar e eu tentei formular esse método estranho na minha cabeça pra eu ver se eu conseguia tirar algum proveito disso tudo e não ser só inútil pra eu me machucar e ficar ferrado. E deu certo. Dor não se mede. Eu acho que uma das piores coisas depois disso tudo é que aí tá. E aí, sapo? Você falou como pode ser mais fácil lidar com a dor fazendo outras coisas, se distraindo e tentando achar simples coisas que vai te dar uma satisfação quando você conseguir realizar. Depois você fala que dor não se mede, que devemos valorizar a dor que a gente sente para evoluir com isso e se tornar alguém mais forte, alguém melhor. E não deixar tudo aquilo ser em vão. Mas como que eu faço isso se eu tô completamente destruído? Se eu não tenho mais razão para fazer isso? Se eu não sou mais feliz nem fazendo isso, nem de qualquer jeito? O que eu faço? Falar é fácil, que você não tá sentindo o que eu tô sentindo. Se você tá pensando isso,
Desculpa ter revivido aquele pensamento que eu falei, se você acabou fazendo, tá? Mas é complicado. Eu sei que eu sou só um adolescente de 17 anos que tá falando um monte de coisa aleatória pra postar num negocinho da internet que pouca gente vai ver. Só que eu quero que você me conheça um pouquinho e talvez, sabendo o que eu passei, você não desconsidere tudo que eu falo só porque eu sou um adolescente. Não vou ser tão demorado assim. Até que eu poderia, viu? Mas eu acho que eu não vou ser, não. Bom, anos complicados. Anos muito complicados desde 2020. E em 2020 eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Meu primeiro namoro. Durou cerca de uns 3, 4 meses. E aí eu até que me senti meio aliviado, porque era uma coisa que tava me fazendo meio mal. Depois umas amigas minhas me consolaram, tentaram me divertir. Eu comecei a me sentir melhor e a passar mais tempo com elas. O que é normal, né? Depois o ano foi passando e pandemia e foi crescendo e crescendo e crescendo e a família pegando de um lado, pegando do outro. Minha avó quase morreu com aquele Covid Delta que era bizarramente forte. Minha mãe pegou Covid, ficou muito mal. E a pior parte de todas eram os trabalhos. Que a minha irmã tinha acabado de sair do trabalho dela. A gente acabou perdendo um pouco de renda. Uma boa renda até, que ajudava bastante. E a minha mãe pegou Covid e não podia ir trabalhar. O trabalho dela não era um lugar grande, era um lugar pequeno, uma papelaria. E isso faz com que a papelaria ganhasse menos dinheiro ainda, com pouca gente trabalhando e pouca gente podendo sair de casa para fazer compras. Então, no final do mês, a dona da papelaria não tinha nem dinheiro para pagar a minha mãe, porque não tinha vendido nada. E foi uma situação bizarra. Eu acho que milhares de pessoas passaram por isso. Você ter que contar moeda para ver se você consegue comprar ovo, que é o mais barato possível para você comer. Porra, leite era o que a gente tomava quase que todo dia, e água, e chá. Chá natural que a gente comprava numa lojinha de, por exemplo, nozes e algumas ervas para chá, chimarrão e etc. Aquelas lojinhas normalmente são mais baratas, a gente chegava lá, comprava um monte de chá e tipo, só tomava isso com açúcar. E chegamos num ponto que a gente tava sem nenhuma ideia do que a gente ia comer amanhã. Assim, é um ponto de escassez absurda. E aí, nisso, o ano foi passando, algumas coisas foram melhorando. Teve o auxílio emergencial que salvou algumas vezes e não foi algo decente, porque podia ter ajudado muito mais. Isso fica para outro podcast, porque falar de política aqui eu já vou me dar uns piripaque. Mas não é sobre isso, né? E aí passa o ano e chega 2021. 2021, o início do ano foi bem complicado. E o resto foi até que... tem muita coisa nesse ano. Vamos lá. Início de 2021, minha escola tava fundada em merda por causa do EAD e eu fazendo nada e sei lá, tudo dando errado. Tava tendo 85 crises existenciais por dia, morrendo de ansiedade. Eu fiquei tão mal em relação à ansiedade e à depressão que minha mãe contratou o meu psicanalista, meu terapeuta aqui da minha cidade. Eu fui lá, comecei a ter sessões com ele pra ele me ajudar. E, mano, eu tentei sobreviver o início desse ano. Que, mano, muita gente boa me ajudou. Até chegar no mês do meu aniversário. Mês do meu aniversário, onde eu disse que ia visitar meus amigos de São Paulo. E nisso, a gente conseguiu juntar uma grana. Eu comprei a passagem, arrumei minhas malas e fui sozinho. Fiquei abrigado na casa de um parente lá e praticamente tudo deu errado. Coisas que eu tinha feito muita coisa pra dar certo. Eram anos pra ter dado certo e deu errado. E depois que deu errado ainda, tudo que eu mais queria... Obviamente eu tô falando de relacionamento, gente. Tudo que eu mais queria foi jogado na minha cara que não era mais. E aí eu fiquei morto. Eu mudei praticamente minha vida inteira nesse 1 ano e meio, né, de
2020 até o meio de 2021, que eu faço aniversário em junho, tá bem no meio. E eu gastei esse tempo todo, eu abandonei escola, abandonei projetos antigos só pra eu elaborar uma carreira inteira pra uma pessoa, porque eu gostava muito dela. Foi meu primeiro amor. E tudo isso deu errado. Até sei o motivo. Eu não me arrependo. Acho que devia ter sido assim. Mas, porra, não tem como falar que não me afetou, né? Quando eu voltei daquela viagem, eu lembro de uma cena que o meu vô foi me buscar junto com a minha mãe e a minha irmã. E ele me abraçou, né, quando ele saiu do carro pra me ajudar com as malas. E eu simplesmente tava com os braços pra baixo e o rosto fechado. Ele só me abraçou e eu imóvel, não fiz nada. Eu entrei no carro, no banco da frente, eu fiquei calado. Se perguntassem da viagem, eu não falava nada. A viagem foi boa, Pedro? Eu ficava em silêncio. É uma situação... Mano, quando eu voltei pra casa, eu deixei uma das sacolas que eu tinha trago com alguns presentes dos meus amigos no sofá. E aí eu tava tão abalado e triste que eu só entrei no meu quarto, me joguei na cama e esperei eu desmaiar. Eu desapareci, eu só queria parar de funcionar. E quando eu acordo, eu volto pra sala e eu percebo que eu tinha esquecido a minha mochila lá e a sacola. Os cachorros abriram a minha mochila, tiraram o presente que eu tinha ganhado e comeram. Eu entrei num ataque de fúria. Eu tava tão irritado que destruíram um presente único que eu tinha recebido dos meus amigos. Era impossível de ter outro. Era uma coisa muito... Era uma relíquia praticamente dela. E ela entregou pra mim. E meus cachorros destruíram. E ainda comeram chocolates que ela tinha deixado pra mim. E chocolate mata cachorro, pra quem não sabe. Faz muito mal pro estômago deles. Mano, eu enlouqueci, mano. Eu entrei em choque, assim. Tudo que era pra dar errado aí realmente deu. Que até as únicas coisas boas que eu tinha trago foram destruídas. Foi tudo ruim, tudo ruim. Depois disso eu só entrei no meu quarto bufando de ódio. Eu me joguei na cama de novo. E eu não saí de lá por 1 mês e meio. Eu não saía do quarto. Se eu saía do quarto, era cozinha, quarto. Eu só pegava água. Não sei se vocês sabem a sensação de quando você sacrifica tudo por uma pessoa e meio que, né, tudo isso dá errado. Eu não sei se vocês já sentiram a sensação de ter alma fora do corpo. E não é aquela sensação do susto ou coisa do tipo. É realmente como se você colocasse a mão no seu peito, você apertasse a barriga forte, segurando o choro e a dor, e você não sentisse nada ali dentro. Como se até as batidas fossem fracas e sem emoção. Uma coisa quebrada. Eu sentia que a minha alma não existia mais. Aquilo que me dava vida e sentido não estava mais ali dentro de mim. E aí eu pensei naquela maravilha de solução que resolve todos os problemas de adolescentes desesperados, né? Que é aquilo. Mas eu não consegui. Eu ia tentar, mas eu não consegui. Eu não tinha nem forças pra tentar me machucar. Eu não tinha forças pra fazer nada. Eu só ficava lá, parado. E aí eu criei uma persona, porque as aulas estavam voltando e eu tinha que disfarçar que eu tava tão mal assim. Ninguém era pra perguntar como é que eu tava. Eu não queria isso. Eu não queria responder. Eu não queria falar com ninguém. Então eu criei a persona e fui pra escola como se nada tivesse acontecido. Aí assim que eu saía pra escola, morto de novo. Vivi assim até meio de 2022. Mais especificamente, abril. Final de abril. Em 2022, depois de tudo isso, das voltas das escolas que foi em setembro de 2021, fechou o ano, começou 2022. Os meses foram passando, eu até viajei para o Rio de Janeiro com o meu primo, tenho bastante família lá. Foi bem divertido, foi muito, muito melhor do que a viagem em São Paulo. E eu me senti tão bem, sabe? Me senti tão aliviado, conheci muita gente legal. Muita gente não legal também, vou ser sincero. Não, nenhum era carioca, foi de outros meios de comunicação.
Todo mundo que eu achei lá foi super simpático comigo, super de boa. Eu adorei todo mundo e eu quero conhecer seus amigos. O Breno. O Breno é meu primo, filha da puta. Eu quero conhecer seus amigos. Depois você me apresenta ele, porque a gente marcou que a gente ia dar uns rolê. E ele não deu nenhum direito. A gente só foi pra 8 praias e foda-se, sei lá. Mas foi legal ainda. Tirando que você não entrou na porra da praia. É que chato, caralho. Tô brincando, viu? Eu te amo, cara. Mas bom, a viagem foi muito legal. Eu voltei muito feliz. Voltei com o sotaque carioca. Morou? Já é então, viu? Eu sou imbecil. Mas depois da viagem, as coisas começaram a me sentir. Eu comecei a me sentir melhor. Acho que foi uma coisa que me deu muito ânimo pra tentar coisas novas. E dito feito, eu fui tentando e tentando e tentando. Algumas coisas foram dando certo, eu me sentia melhor. Algumas coisas foram dando bem, erradas, eu fui me sentindo pior. Até o infortúnio do acaso do destino, que teve a brilhante ideia de destruir o cano da caixa d'água do nosso apartamento. E isso começou a ter umas goteiras. Eu gravei pra minha mãe e falei, mãe, tá tendo umas 8 goteiras aqui em casa. No dia seguinte, o teto inteiro tava molhado e tava tendo umas 26 goteiras. Eu falei, mãe, o treco tá feio. Aí depois começou a quebrar o teto, de tão molhado que tava caindo uns pedaços do teto e tava jorrando um pouco de água. Como se fizesse uma fontezinha assim de baixo, né? Ou de cima, caindo pra baixo. E aí a gente começou a rapar a casa, e porque aquela água fedia, esgoto. E eu sei que era caixa d'água, mas, mano, ela ficava numa caixa, tipo, ela ficava num buraco assim do teto, né? Pra ela ser encaixada. E lá provavelmente tinha muita sujeira e era onde a água tava escorrendo pra cair no telhado. E aí, aquela água fedendo suja, amarela, e a gente tendo que rapar pela casa inteira, porque começou na cozinha, só que foi pra sala, foi pro banheiro, tava tendo goteira na lâmpada do banheiro, pra vocês terem ideia. Mano, a gente entrou em choque, achamos que tudo ia explodir, velho. Tava pingando nas tomadas e, mano, nossa, era assustador, velho. A gente tentou chamar a proprietária, ela mandou um cara que desligou a nossa água e a gente ficou o dia inteiro sem tomar um gole de água. E eu às 3 da manhã fui procurar um monte de distribuidora pra comprar um simples galão de água. Porque durante o dia inteiro a gente ficou rapando a casa e desmontando os móveis, porque a gente já tinha decidido que nunca mais a gente ia morar ali. Era impossível viver naquele lugar. Foi ridículo o que aconteceu com a gente. A proprietária ainda foi grandíssima filha da puta de falar que não era problema dela e se a gente tava incomodado era pra gente mesmo se mudar. Foi isso a grande ajuda que a gente recebeu. Depois que consertaram lá a caixa d'água, a gente terminou de montar os móveis e chegou a parte que fodeu tudo. O dinheiro acabou. Totalmente. Praticamente foi um mês que a minha mãe ganha renda variável. Então ela não ganha uma média, ela só ganha. Ela tem chance de ganhar pouco e tem chance de ganhar muito. É super jogar na moeda. E nesse mês foi um mês de azar. Eu lembro de dias que eu só almocei um salgado e, sei lá, um copo de suco. Eu almoçava isso depois que eu voltava de casa. E normalmente, graças a Deus, tinha almoço na minha escola. E, mano, me salvava muito, velho. Meus amigos mal sabiam que eu tava passando fome e comendo a comida da escola como se fosse, tipo, uma bênção, sabe? Eu não deixava um grão a respeito da comida que eu tava recebendo. Tava dando tanto valor pra uma mísera coxinha que eu comia, que ficava até mais gostoso. E nisso, obviamente, eu emagreci quase 10 quilos durante a mudança inteira de casa. No meio disso, a gente começou a andar, nossa família começou a andar pela cidade procurando algum apartamento diferente, porque a casa não daria, era um aluguel muito caro. E eu fui fazer piadinha de algumas coisas na rua, eu olhei pra cima e achei um apartamento de 3 quartos, bem legal, com um preço praticamente idêntico ao do outro, que era uma merda. E esse era de 3 quartos, né? Então, teoricamente, era bem espaçoso. A gente viu, gostou, fechou em 2 dias. Enquanto isso, já tava tudo desmontado, que a gente mesmo desmontou. Cada móvel, cada coisa, empacotou em caixas que a gente caçou em supermercados e coisas. E compramos fita na papelaria. Mano, foi um lance, tipo, sem ajuda nenhuma, velho.
A gente morrendo de dor, morrendo de cansado. Tendo que já tinha desmontado as camas, só tava com os colchões no chão ou o sofá e coisas assim. Mano, nossa, foi difícil. Quase que ninguém sabe que eu passei por isso, que eu passei caladinho. Não falei pra ninguém. E depois disso tudo, a gente fez a mudança com uma carretinha de um amigo que a minha mãe conhecia. Ele emprestou pra gente, a gente levou cada caixa, cada coisa pro outro apartamento, deixou tudo num quarto e foi desmontando aos poucos. Primeiramente montando, né, dando prioridade a montar os móveis do armário da cozinha, coisas do tipo, que era onde ia ser guardado mais coisas e abrir mais espaço. Acho que foi em 2 semanas que a gente fez uma mudança inteira, sozinho no braço. Morrendo. Eu lembro de carregar tanto peso que eu segurava uma caixa e minha mão ficava tremendo. Assim, eu soltava a caixa e meus braços estavam tremendo sem força, e minhas pernas também. Mano, era o dia inteiro. Eu passei de 7 da manhã a 1 da manhã carregando caixa pesada, velho. Foi bizarro. E minha família toda junto. Não foi só eu, não. E no meio disso tudo, ainda falta de dinheiro e... Nossa, situações muito difíceis. Bom que foi passando o tempo e as coisas foram melhorando. Foi muito bom a gente ter mudado de apartamento. Ajudou um pouco, mas deu mais algumas pendências. Minha mãe conseguiu uma boa grana com o trabalho dela. Teve muitos meses de sorte. E a gente conseguiu pagar a maioria das dívidas, quitar tudo. E agora é só sobreviver. Mas eu passei por tudo aquilo sem um momento de felicidade, mano. Eu tava fudidaço. E você vê que não é há pouco tempo. Ou não é há muito tempo. Foi esse ano, meses atrás. Eu tava numa situação assim, sabe? Então acho que você pode confiar em mim quando eu falo que o sentimento de dor, principalmente o que eu descrevi quando você perde a sua alma e realmente tá sem esperança, tá sem motivo, sem um significado pra tentar fazer qualquer coisa e falar, olha só como eu tô melhor porque eu fiz isso. Que praticamente foi o que eu falei, né, ali no meio. Eu entendo que deve até dar raiva ouvir isso quando você tá numa situação tão ruim. Mas eu acredito que é difícil demais a gente falar isso pra si mesmo, então a sua dor não vai passar. Tudo isso que eu falei não vai nem sequer diminuir a dor que você sentiu. Ah, sapo, isso é completamente contraditório, mas não é. Eu acho impossível você simplesmente parar de sentir um sentimento tão poderoso quanto a tristeza. Momentos rápidos que são de tristeza, frustração e coisas do tipo somem, desaparecem, não são importantes. Mas aquele que fica não some nem fudendo, nem um pedacinho dele. Você sabe exatamente o que aconteceu, sabe exatamente como você se sentiu durante aquilo. E nisso tudo, você não tem ideia do que fazer. No meio disso tudo, você olha e fala, eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou conseguir fazer o que eu fiz. Eu nunca vou me esforçar tanto quanto eu me esforcei. Eu nunca vou sentir tanto quanto eu senti dessa vez. Eu nunca vou ser tão feliz quanto eu era. E é verdade. Você não é mais aquela pessoa. Isso te mudou. Você não consegue ser aquilo. Mas eu acredito que você pode ser melhor do que isso. Você pode ser melhor do que você era. E eu sei que você acha que não vai sentir tanto quanto você sentiu. Às vezes sim, e às vezes não. É complicado dar todas as respostas, sabe? Tanto que eu nem quero fazer isso. Eu só quero falar o que me ajudou. Todos esses passos que eu falei, essas coisas que você faz e pensa pra tentar melhorar os seus ânimos e se sentir um pouco mais leve, não vai fazer a dor passar, mas vai fazer ela ser mais fácil de você conseguir segurar. Ela vai doer, e ela vai doer muito. Só que você vai saber a dor dela, e como você tem a chave, você vai conseguir fazer ela parar de doer e deixar ela lá no canto. E quando você precisar lembrar daquilo, para não cometer aquele erro de novo, e para saber como você tá melhor agora, é só você pegar a sua chave e trazer tudo de volta. Tudo é seu, as memórias são suas, a força é sua, o pensamento é seu. Se você tá pensando em algo ruim, literalmente brigue com si mesmo até você parar. Se chama de idiota em voz alta, para com essa porra. Mas você controla você. Primeiro você controla você. Então você controla não sentir a sua própria dor.
Mas isso demora, é difícil. Você tem que aguentar ela por muito tempo. Tem que saber o que ela representa pra você. Que mensagem ela traz pra você não sofrer mais por isso. Depois, tudo vai ser mais fácil. Talvez sem razão e sem motivo, mas mais fácil. E é o suficiente pra gente aguentar o resto. Depois da gente já ter aguentado tanta coisa, acho que depois da nossa pior dor, do nosso pior trauma, acho que o resto é bobagem. Bom, era isso que eu queria falar sobre dor. E como você lida com ela e como você controla ela. E usa ela como algo bom pra si mesmo. A dor é um recurso. Ela funciona. E não desperdice a sua dor por algo que você mesmo precisa. Tá bom? Tenta fazer isso, eu tenho certeza que vai te ajudar. Me ajudou muito. Lembra, gente, dor não se mede. Isso pode ser pra qualquer coisa. Eu passei fome, eu perdi minha casa. Eu senti muita dor. Eu perdi a pessoa que eu mais amava. Eu perdi meu cachorro de estimação. Eu perdi uma amiga. E eu ainda tô aqui. Se eu tô aqui, você consegue. Tá bom? Dor não se mede. A sua dor, tenho absoluta certeza que doeu mais do que a minha. Que você foi completamente destruído por isso tudo. E que você é forte pra caralho pra aguentar isso. E eu falo aqui agora diretamente pra todo mundo que tá ouvindo individualmente. Quero que todos escutem isso como se fosse pra si mesmos. Parabéns. Tenham orgulho de si mesmos. É inacreditável o que vocês fizeram. Tem gente que não aguenta. Infelizmente. Tenham orgulho. Nunca, nunca diminuem a sua dor. Elas são mais valiosas do que vocês imaginam. Tá, agora eu acabei. Obrigado por ouvir o segundo episódio. Esse provavelmente é um dos mais importantes. É um dos assuntos que eu mais falo e... Porra, como isso me ajuda, gente, botar isso pra fora. É uma coisa tão aliviadora. É uma coisa que eu sinto que pode ajudar uma galera e me lembrar de tudo isso, desses momentos ruins. E lembrar que eu tô bem pra caralho agora. Faz todo valer a pena. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Desculpa esse podcast ser um pouquinho mais longo, mas eu acho que ele é extremamente importante e merece seu devido valor. Qualidade leva tempo. E eu espero fazer o melhor trabalho possível pra vocês. Espero que tenha ficado bom de ouvir. Isso é, novamente, muito, muito importante pra mim. Eu espero estar realmente fazendo algo bom pra vocês com esse trabalho. Eu só tô fazendo pra isso. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis e dar uns papinhos legais. Talvez o próximo episódio tenha convidado, viu? Acho que eu vou fazer isso semana que vem também. Leem a descrição. A descrição sempre vai ter alguma coisinha ali de algum aviso do que eu tô fazendo, tá? Gente, comentem, compartilhem, deem like, se inscrevem. Por favor, tenta se inscrever porque ajuda muito o meu canal. Se a gente conseguir chegar a 1000 inscritos, eu sei que tá bizarramente longe, mas... eu tenho muita esperança, ou muita idiotice, mas eu acredito que a gente consegue chegar lá até o final desse ano. Aí eu consigo monetizar o canal e muita coisa vai mudar. O canal vai ficar muito melhor, muito mais rápido, muito mais tempo e a gente vai muito longe. Eu quero que vocês realmente participem desse projeto, então não tenha o mínimo medo de comentar alguma coisa que você queira. Seja um comentário de ajuda ou... pedir alguma informação ou falar que eu tô bizarramente errado e eu vou falar com vocês e perguntar o que vocês acham. A gente vai ter um podcast novo aí fora do ar pra conversar sobre qualquer outra coisa. Minhas redes sociais estão no banner do canal. Se você entrar lá no canal, estão na direita do nome, ali no banner. Vocês podem me seguir lá, mandar mensagem lá também. Tem o Twitter, o Instagram e o meu Discord, que é a rede social que eu mais uso, mas... se vocês preferirem as outras, podem usar também. Novamente, eu agradeço demais por terem ouvido. Isso é muito, muito, muito importante pra mim. Obrigado muito a todos. Vocês são foda. Vocês são muito incríveis. Valeuzão. Fiquem bem. E é isso. Tchauzinho, gente. Até a próxima.